Conexão, uma questão de estilo. Virtual News. Virtual Notícias traz a informação. Virtual News. 10 horas mais 15 minutos, um bom dia para você. Começa agora mais um Virtual News desta sexta-feira, 27 de outubro de 2023. Um bom dia aos poderes constituídos, ao Executivo e ao Judiciário. E um bom dia especial para você que faz parte do quarto poder, que é a sociedade organizada. Começa agora o Virtual News, isso mesmo, democrático na rede mundial de computadores. Para você que aniversaria no dia de hoje, parabéns, tudo de bom, Deus abençoando a sua vida hoje e sempre. Esse desejo também que faz aniversário no próximo dia 28, amanhã, dia 29, cidade sempre. 10 horas mais 15 minutos, vamos para a pauta do Virtual News desta sexta-feira. Principais notícias desse dia 27 de outubro de 2023. Libertação de reféns exige cessar fogo, diz autoridades do Hamas. Operários de Fukushima são atingidos por água contaminada. Zanin libera concurso da Polícia Militar do Distrito Federal após fim de restrição para mulheres. PGR vai ao Supremo contra a limitação de mulheres nas Forças Armadas. BC simplifica regras de compartilhamento de dados de clientes. JBS inaugura 2 fábricas de alimentos de valor agregado. População reconhece dificuldades enfrentadas pelos servidores públicos. Ok, então essas aí são as manchetes do Virtual News de hoje, a pauta, as matérias do Virtual News de hoje. E agora, vamos para aquelas manchetes que não podemos deixar passar em branco. Para não passar em branco, a agência Reuters, falta de combustível ameaça ajuda alimentar na ONU para Gaza. Isto é, banco pode tomar imóvel dado como garantia de empréstimo sem aval da Justiça, diz STF. R7. Fazenda fixa as regras para empresas de apostas esportivas e regulamenta direitos dos clientes. G1. Cerca de 1.000 pessoas podem estar sob escombros em Gaza, segundo OMS. Broadcast. Uzi Minas reverte lucro e tem prejuízo líquido de 166 milhões de reais no terceiro trimestre. UOL Notícias. Após troca na presidência, Lira e Centrão desenham indicações para a Caixa. Jornal do Brasil. ABIN. Servidores tentam justificar o uso de software de espionagem. Especialista vê ilegalidade. Aí essas são assim. E o Globo, veja o que muda com decisão do STF sobre banco tomar imóvel de credor. Previsão está em 99% dos contratos imobiliários. Estadão, Congresso, quase 1/3 dos projetos considerados urgentes em 2023 estão engavetados. E o Estadão, cresce a desconfiança do brasileiro em relação às intenções da capacidade de Lula cumprir promessas. Então aí são as manchetes para a gente não poder deixar passar em branco essa questão da Caixa que envolve o comando de Lira e do Centrão, né? Esse domínio sobre a indicação do presidente que já assumiu a Caixa Econômica Federal e aí os alinhamentos feitos politicamente nesse caso. Chama a atenção também do Estadão essa questão da credibilidade do presidente Lula e, claro, o conflito no Oriente Médio está sempre em primeira discussão, sem dúvida. 10h19, vamos às matérias do Virtual News.
Libertação de reféns exige cessar-fogo, diz a autoridade do Hamas. Uma autoridade do Hamas vinculou a libertação de reféns mantidos em Gaza a um cessar-fogo na punitiva guerra aérea de Israel no enclave, lançada após um ataque mortal de militantes do Hamas no sul de Israel há quase 3 semanas. Israel diz que está a preparar uma invasão terrestre, mas instado pelos Estados Unidos e pelos países árabes a adiar uma operação que multiplicaria o número de vítimas civis na faixa costeira densamente povoada e poderia desencadear um conflito mais amplo. Uma autoridade do Hamas vinculou a libertação de reféns mantidos em Gaza a um cessar-fogo na punitiva guerra aérea de Israel no enclave, lançada após o ataque mortal dos militantes do Hamas no sul de Israel há quase 3 semanas. Israel diz que está a preparar uma invasão terrestre, mas foi instado pelos Estados Unidos e pelos países árabes para adiar a operação que multiplicaria o número de vítimas civis na faixa costeira povoado e poderia desencadear um conflito mais antigo. 2 caças dos Estados Unidos atacaram instalações de armas e munições na Síria na sexta-feira em retaliação aos ataques das forças dos Estados Unidos por milícias apoiadas pelo Irã desde o início do conflito em Gaza. Uma pesquisa de opinião publicada na sexta-feira sugeriu que quase metade dos israelenses agora deseja adiar uma invasão terrestre por temer que pelos menos 224 reféns sejam detidos no país. O jornal russo Kommersant citou um membro de uma delegação do Hamas que visitou Moscou, dizendo que era necessário tempo para localizar todos aqueles que foram retirados de Israel por várias facções palestinas no ataque do Hamas em 7 de outubro, que desencadeou a crise. Eles capturaram dezenas de pessoas, a maioria delas civis, e precisamos de tempo para encontrá-los na faixa de Gaza e depois libertá-los, disse Abu Hamid. Ele disse que o Hamas, que libertou 4 reféns até agora, deixou claro desde os primeiros dias da guerra que pretendia libertar prisioneiros civis. Bom, se são prisioneiros civis, ou seja, não era, se tinha a intenção de libertar, por que fizeram prisioneiros civis, né? Toda essa situação agora, diante de uma crise mundial, de um ataque feroz por parte de Israel, que já está se preparando para invadir por terra a faixa de Gaza, então fica uma situação muito complicada. Agora o Hamas diz que não está de posse de todos os reféns, que outras também tomaram para si os reféns e acabou essa situação tão grave em Israel. Falta frisar, se tinha intenção de libertar, então por que fez reféns, né? Por que isso? Na verdade, a situação agora está muito mais complexa e o desfecho pode ser ainda pior. Vamos torcer para que os reféns possam ser soltos, né, em Israel, e que esse conflito tenha uma condição mais amena. Afinal de contas, os palestinos estão sofrendo pelas atitudes do terrorismo. 10h22, vamos para a próxima matéria. Libertação de reféns, Operários de Fukushima são atingidos por água contaminada. 4 trabalhadores da central nuclear de Fukushima, Daiichi, no nordeste do Japão, foram atingidos por águas com substâncias radioativas. E os 2 deles foram hospitalizados por precaução, informou a empresa Tokyo Electric Power, a operadora da unidade. 5 trabalhadores limpavam os canos do sistema de filtragem usado para tratar a água da central quando um deles se soltou acidentalmente, molhando 2 dos trabalhadores. A probabilidade de eles terem sofrido queimaduras por exposição à radiação foi considerada baixa por um médico, disse a TEPCO. Fomos informados de que o estado dos 2 trabalhadores hospitalizados é estável, afirmou o porta-voz da empresa, acrescentando que eles permanecerão no hospital durante aproximadamente 2 semanas para exames de acompanhamento. Mais 2 empregados podem ter sido contaminados com radioatividade durante a limpeza dos canos. A TEPCO estuda as circunstâncias do acidente e analisa medidas para evitar que se repita. O Japão concluiu na segunda-feira passada, dia 23, após 18 dias, a segunda fase de liberação do mar das águas tratadas da central nuclear de Fukushima, danificada por um sismo de tsunami em 11 de março de 2011.
As informações são da agência Reuters. Aí a preocupação, né? Os funcionários, dois podem ter tido queimaduras e estão hospitalizados, vão ficar em observação, né? Os demais também. O contato com a água contaminada. Aí chama atenção, se os trabalhadores tiveram contato com essa tubulação de filtragem e sofreram esses problemas de saúde, como é que está liberada essa água, né, para ser colocada no oceano? Ah, está nos limites ali e tudo mais, tudo isso é dito, né? Vamos aguardar aí para ver o que acontece. A China já não compra pescado japonês já há algum tempo, então atentou. 10h24, próxima matéria. Zanin libera concurso da Polícia Militar do Distrito Federal após fim de restrição para mulheres. O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal, liberou nesta quinta-feira, dia 26, a retomada do concurso da Polícia Militar do Distrito Federal. A decisão foi tomada após audiência de conciliação entre as partes envolvidas para retirar do certame a regra que fixou o limite de 10% de participação de mulheres no efetivo da PM. Com o fim da restrição, as próximas etapas do concurso poderão prosseguir e as mulheres deverão concorrer entre vagas de ampla concorrência. O concurso está suspenso desde 1º de outubro, quando Zanin deferiu a liminar protocolada pelo PT para contestar uma lei do Distrito Federal que fixa o limite de 10% de participação de mulheres no efetivo da corporação. Solucionado, as mulheres com direito, como deve ser, e agora segue, né? Vamos aguardar o concurso. Sucesso para todos aqueles que foram participar, logicamente, mas que tem um êxito. E agora a competição de igual para igual, né? Tanto mulheres quanto homens com o mesmo direito. 10h26, próxima matéria. PGR vai ao Supremo contra limitação de mulheres nas Forças Armadas. A Procuradoria-Geral da República interina, Eliseta Ramos, protocolou ontem, terça-feira, no Supremo Tribunal Federal, 3 ações para suspender normas que restringem vagas para mulheres nos quadros das Forças Armadas. Nas ações, a procuradora argumenta que as normas internas da Marinha, da Aeronáutica e do Exército estipulam o percentual de mulheres que podem participar dos concursos de formação de militares. Eliseta defende que as mulheres devem concorrer dentro de 100% das vagas oferecidas nas seleções militares. Não há fundamento razoável e constitucional apto a justificar a restrição da participação feminina em corporações militares. Se o legislador e os referidos cargos não é plausível estabelecer impedimentos ou restrições ao exercício desse direito fundamental, sob pena de configuração de manifesto tratamento discriminatório e preconceituoso, afirmou a procuradora. Não há prazo para a decisão do Supremo sobre a questão. Bom, não dá para dizer que uma matéria não está linkada com a outra. A questão das candidatas à Polícia Militar do Distrito Federal e essa questão envolvendo as Forças Armadas, Aeronáutica, Exército e Marinha, para aumentar, tirar essa cota apenas, né? E aumentar a possibilidade da entrada de mulheres nas Forças Armadas. Como bem disse a matéria, o Supremo não tem data para decidir sobre o assunto. 10h27, próxima matéria. Banco Central simplifica regras de compartilhamento de dados de clientes. As pessoas físicas que quiserem renovar o compartilhamento de dados com as instituições financeiras não precisarão mais recomeçar o processo do zero. O Conselho Monetário Nacional simplificou o procedimento e ampliou o prazo de autorização de acesso às informações. Até agora, o cliente precisava renovar o compartilhamento de dados com as instituições financeiras a cada 12 meses, repetindo as etapas de uma nova autorização. Agora, as instituições poderão negociar com os clientes, pessoas físicas, prazos maiores ou que 1 ano, sendo mantida a possibilidade de o cliente cancelar a autorização a qualquer momento. A novidade deve ser oferecida até o fim do próximo mês. A estrutura de governança responsável pela implementação do Open Finance no Brasil, formada pelas principais associações do mercado, fará o desenvolvimento das especificações técnicas e as funcionalidades devem estar prontas para serem oferecidas ao público até o final de novembro de 2023, esclareceu a autoridade monetária.
Segundo o BC, a renovação simplificada inicialmente valeria para todos os correntistas e clientes. Nesta etapa, no entanto, a novidade estará disponível apenas às pessoas físicas. Somente a partir do próximo ano, as pessoas jurídicas terão acesso à iniciativa. O órgão não informou se esse escalonamento decorre da operação padrão dos servidores do Banco Central em vigor desse fim de junho. As informações são da Agência Brasil. Bom, tá aí. Então, para você que tem essa condição aí de ser bom cliente, e esses dados podem ser coletados, podem ser compartilhados de acordo com a sua autorização. No início agora, apenas um aumento de prazo para que você não tenha que fazer tudo isso todo ano, né? Por parte das pessoas físicas. As pessoas jurídicas vão aguardar um pouco mais até a complementação disso. 10h30, próxima matéria. JBS inaugura 2 fábricas de alimentos de valor agregado. A JBS inaugura hoje, dia 27 de outubro, 2 fábricas no complexo industrial na cidade de Rolândia, no norte do Paraná, ocupando um terreno de 257 mil metros quadrados, com 54 mil de área construída. O Centro Fabril emprega 4.500 colaboradores e permitirá à Seara avançar em sua estratégia de expansão em produtos de valor agregado, em particular no segmento de empanados de frango, em que já detém mais de 30% de participação de mercado, e também de salsichas, para a qual tem planos ambiciosos. As unidades automatizadas são das mais modernas da marca no país e fazem parte do plano de investimento anunciado pela JBS em 2019, no valor de 8 bilhões de reais. Aí, JBS, 2 fábricas, 4.500 empregos diretos. Isso é salutar, né? Isso é salutar. Sucesso aí. E vamos aguardar os produtos no mercado, quem sabe. Uma nova fábrica, você, consumidor, acaba pagando um pouquinho menos também, né? Seria muito bom. Mas parabéns aí à JBS. 10h31, próxima matéria. População reconhece dificuldades enfrentadas pelos servidores públicos. A falta de valorização e as dificuldades enfrentadas pelos servidores públicos são reconhecidas pela maioria da população. Os dados estão retratados em pesquisa realizada pelo Datafolha a pedido do Movimento de Pessoas à Frente, divulgada na semana em que comemora o Dia do Servidor Público, em 28 de outubro. Segundo a pesquisa, 83% dos brasileiros acreditam que os funcionários públicos poderiam oferecer mais para a população caso não tivesse meios necessários, e apenas 18% acreditam que todos os funcionários públicos têm acesso a uma estrutura adequada para a prestação de bons serviços à população. O levantamento reconhece que pessoas bem preparadas em cargos importantes de governo produzem impacto positivo em suas vidas, mas aponta que 74% dos entrevistados acreditam que todos, ou a maioria dos funcionários públicos, enfrentam dificuldades com chefes despreparados. Para 63% dos brasileiros, a minoria ou nenhum funcionário público é respeitado e valorizado pela população do país. Outro dado apresentado é que 79% dos entrevistados afirmaram acreditar que a profissionalização do serviço público é importante para o combate à corrupção, e 92% acreditam que os trabalhadores da gestão pública precisam de apoio, principalmente de suas lideranças e chefes, para se desenvolverem como profissionais e realizarem melhor o seu trabalho. A pesquisa teve abrangência nacional e foi realizada com 2.025 pessoas com idade a partir de 16 anos, entre os dias 11 e 18 de setembro. O estudo utilizou metodologia quantitativa através de entrevistas presenciais em pontos de fluxo de pessoas nas ruas de cidades. A maior parte da população brasileira, 56%, acredita que o corpo dos funcionários do Estado não é representativo da diversidade brasileira e não conhece os principais desafios da população. 71% acredita que a representatividade contribuiria para aumentar a legitimidade do funcionalismo público e seu grau de confiança. Sobre a diversidade racial e de gênero,
86% dos entrevistados concordam que as ações para promover e garantir igualdade de gênero no serviço público são importantes. O número chega a 89% quando a pergunta se refere à diversidade racial. Outros 90% dos entrevistados afirmam acreditar que mais mulheres tomariam o serviço público melhor e 82% concordam que mais diversidade racial melhoraria o serviço no país. A pesquisa também aponta a percepção da população sobre possíveis privilégios salariais dos funcionários públicos. 25% dos entrevistados acreditam que todos ou a maioria dos funcionários ganham acima do teto salarial, de R$ 41.650. Mas 77% dos entrevistados admitem não conhecer esse valor máximo que um funcionário público pode receber. Bom, a matéria, amanhã é comemorado o Dia do Funcionário Público, né? E a pesquisa traz todas as informações, as opiniões do brasileiro quanto a essa categoria. Há de se observar que, embora muitos, né, ganham acima do teto, têm privilégios que a maior parte da população não tem, isto não é a maioria. E, claro, pagar bem o servidor público significa exercer uma possibilidade de serviço melhor para a população. Claro, existem limites salariais, e toda uma política. É necessário política de carreira para os funcionários públicos, é necessário estrutura para os funcionários públicos. Nós sabemos que grande parte das instituições públicas não oferecem estrutura competente para que os funcionários possam desenvolver o seu melhor. Por outro lado, sabemos que também em toda a situação existe o joio e o trigo. E, claro, é necessário que se observe de forma não com ingerência política, mas sim com condições de análise de capacidade de desenvolvimento. Afinal de contas, trabalhar por ser servidor público é trabalhar para a população, que na verdade é a grande majestade, né? O senhor, a majestade, o contribuinte, o cidadão. Mas não podemos colocar todos os servidores no mesmo lugar e julgar da mesma forma, de forma alguma. É necessário que conheçamos bem mais a realidade do setor e sim, valorizamos aqueles servidores que realmente vestem a camisa e mostram que servir a população é um dom também, não apenas uma condição de emprego. Parabéns amanhã para os servidores, né? E que essa pesquisa sirva para nortear todos que estão à frente do país agora na administração pública para dar qualidade a esse setor tão importante para a evolução desse país. 10 horas mais 37 minutos, encerramos por aqui? Encerramos por aqui. Sexta-feira, aproveite o sábado, domingo, feriado aí para você descansar da melhor forma possível. Agradeço. Tem dica? Tem alguma coisa? Temos dica? Opa, vamos para a dica do fim de semana. Vamos para as dicas do fim de semana. A Maria Clara falando o que pode ser feito amanhã para você aproveitar melhor o seu fim de semana. Hoje tem estreia do intervalo. Vamos para as dicas do que tem para o fim de semana. Bom, a gente tem bastante coisa aí, inclusive nós temos também filmes da Netflix nos cinemas. Filmes da Netflix nos cinemas? Exatamente. O Assassino, que estreou ontem, dia 26, é uma produção da Netflix que pode primeiro ser assistida nos cinemas e só depois ele vai entrar no streaming. A gente também tem Nova York contra John Gotti, que é um documentário da Netflix. Morangos com Açúcar. Temos Máfia da Dor, que é um novo filme da Netflix, que estreia e é estrelado pelo Chris Evans e pela Emily Blunt, que fala sobre uma história verdadeira. Nós temos também A Idade Dourada, a segunda temporada na HBO Max. Para quem gosta aí de romances de época, é uma série bem legal de ser assistida. E Trolls, né, que estreou semana passada aí pra garotada aproveitar. E uma produção brasileira, A Menina que Matou os Pais, A Confissão, no Prime Video, que conta a história, né, da moça que eu não lembro agora o nome, que teve ajuda do namorado na época, né, enfim, bem conhecida aí pelos brasileiros. Perfeito, nós temos essa condição da Elisa Samúdio, foi isso? Não, acho que não sei. Não, eu acho que a Elisa Samúdio assassinou o esposo. Eu lembro dessa questão, que acho que ela teve até no Dia dos Pais, queria indulto do Dia dos Pais, alguma coisa assim. Isso. Eu lembro dessa. Só me falha agora o nome da pessoa que cometeu esse crime. E aí, o interessante é que a Amazon tem os dois. O da versão do namorado e da versão dela.
Olha só, então tá aí para você que gosta desse tipo de documentário, esse filme, retratando aí esse crime acontecido no país. 10h39, agradecendo a Maria Clara, agradecendo a sua audiência, desejando um fim de semana espetacular, maravilhoso. Fique com Deus e até segunda-feira com mais um Virtual News, se Deus quiser.